Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês algumas técnicas muito importantes que a gente tem que estar ciente, que a gente tem que estar dominando para que a gente se torne consistente no mercado, né? São diversas técnicas, diversas coisas. Para quem não sabe, a consistência ela é um estado de espírito, né? Assim como a alegria, assim como a felicidade. Então a gente atinge esse estado de espírito por meio do estudo, né? Por meio da técnica. Então vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem que estar dominando para que a gente atinja essa consistência. Claro que são diversas coisas, e eu sempre trato com vocês sobre isso nos vídeos, mas hoje eu quero tratar conteúdo bem específico sobre parciais e condução de stop. Porque se você não sabe conduzir o seu stop da forma correta, se você faz condução de stop de forma equivocada, cara, isso você vai deixar muito dinheiro na mesa, isso está muito errado, isso não vai contribuir para a sua consistência no mercado. E realização de parciais, saber realizar parciais. Então, aonde que a gente deve realizar as parciais? Quando a gente deve realizar as parciais? Se a gente deve, né, de fato, realizar parciais. Então, vou mostrar para vocês que cada caso é um caso, como que a gente pode estar trabalhando nessa questão. Então, aqui eu tenho um exemplo muito interessante sobre isso, que diz o que nesse exemplo aqui? Cara, a gente tem que sempre surfar o filé mignon, a gente tem que sempre querer aproveitar a movimentação do meio do movimento, né? O que eu quero dizer com isso? A gente chama de filé mignon, que é a melhor parte do trade, a melhor parte da operação. A gente não pode ficar querendo cravar fundo nem cravar topo. Isso é inconsistente, beleza? Então, a consistência está muito mais ligada aos nossos atos, às nossas atitudes, do que propriamente nos nossos resultados, nos nossos lucros no mercado, né? A verdade é que os nossos resultados eles são consequência de um trabalho bem feito. Então, a gente tem que focar em fazer um trabalho bem feito, que, consequentemente, a gente vai se tornar consistente, beleza, galera? Então, o que é surfar o filé mignon, né? Exatamente nesse exemplo, olha só, aqui a gente tem um ciclo de Elliott, onda 1, 2 complexa, 3, 4 simples, e onda 5, né? Aqui a gente consegue perceber muito bem o princípio da alternância, né? E quem acompanha os vídeos sabe sobre o princípio da alternância. Na onda 2 e onda 4 a gente tem essa questão. Aqui a gente consegue perceber de forma bem nítida que aqui é uma onda 2 complexa, uma onda meio lateral, onde a gente rompe máxima e perde mínima. É uma irregular correction, né? Dentro aí das correções de Elliott. Então aqui foi uma correção complexa, logo a gente vai ter uma 4 simples. E, né, voltando para o que eu estou falando com vocês, como que a gente realiza parciais, como que a gente faz condução de stop da forma correta? Primeiro passo, a gente não pode ficar buscando encontrar o fundo e encontrar o topo, né? Isso é inconsistente. Então, se os nossos atos são inconsistentes, é impossível ser consistente no mercado, beleza? Então, isso a gente tem que entender, é o primeiro passo, muito importante. E como que a gente aproveita, então, o filé mignon, né? Eventualmente, a gente vai cravar um fundo, a gente vai cravar um topo, e eu mostro isso frequentemente para vocês nas operações. Eventualmente eu cravo um fundo, eventualmente eu cravo um topo, mas isso é por meio de todo um contexto e não é com o objetivo de cravar fundo nem cravar topo. Eu só entrei numa boa oportunidade, eventualmente aquilo ali foi o fundo do movimento, eventualmente aquilo foi o topo do movimento, mas não é o objetivo, né? Porque quando o mercado está subindo, galera, já comentei isso com vocês também, o mercado ele sempre pode subir mais um pouco. Então, se você fica cravando o topo, querendo encontrar o topo, você vai só tomando stop bobo, né? E ficar tomando stop bobo é completamente fora do caminho da consistência, beleza? Então, a mesma coisa com o fundo. O mercado, quando ele está caindo, ele pode sempre cair mais um pouco. Então, se você ficar querendo cravar o fundo, você vai sempre ficar tomando stops bobos. Isso não é consistência, isso não é o caminho da consistência. Então a gente tem que aproveitar o melhor do movimento. Qual que é o melhor do movimento? Normalmente é o meio. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui. A gente teve algumas oportunidades no Bitcoin. Eu estou até de olho aqui numa outra oportunidade. A gente tem um potencial aqui de movimentação. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Cara, caso configure legal aqui, vou até surfar esse movimento com vocês no vídeo até o final. Vamos ver se vai se movimentar da forma que eu estou esperando. E olha só, galera, essa oportunidade. O mercado caiu bastante esses dias, né? A gente teve uma queda bem acentuada no Bitcoin. E aí a gente chegou nesse fundo aqui. Olha só que interessante. Se a gente ficar querendo cravar o fundo, olha só como é que a gente veio dando a entender que vários pontos aqui como fundo, o mercado veio sempre renovando mínima, ou seja, estopando a galera que veio querendo cravar o fundo. Beleza. E olha só essa estrutura de Wyckoff que a gente configurou aqui, uma acumulação muito bonita. E aqui a gente teve uma oportunidade muito bacana.
Então eu vou mostrar para vocês essa oportunidade e como que a gente pode estar realizando parciais nela, como que a gente pode estar fazendo a condução de stop da forma correta, vai ficar bem objetivo, e vou mostrar para vocês como que a gente aproveita a nata do trade, né? A nata da movimentação, que é justamente o melhor ponto, né? Que não é necessariamente cravar o fundo, como também não necessariamente cravar o topo do movimento, mas aproveitar o melhor do movimento, que é o meio, beleza, galera? Então, olha só essa oportunidade muito interessante. A gente chegou aqui, começou a lateralizar, formou essa estrutura de Wyckoff muito bonita. Aqui a gente tem muita liquidez nessa região. Então, quando tem muita liquidez, o que o mercado faz? Ele vem capturar essa liquidez. Então, a gente teve esse movimento de spring, uma captura de liquidez abaixo dos fundos, e aí a gente retornou para dentro da estrutura. Formamos aqui uma cunha. Olha que bonito esse movimento de cunha. A gente pode até contar aqui, olha só, as ondas de Elliott dentro do triângulo diagonal, né? Já mostrei também para vocês, bem objetivo. Tem material sobre isso lá no grupo do Telegram. Então, link na descrição aí para quem não entrou ainda para o grupo do Telegram. Eu, inclusive, vou mostrar uma outra oportunidade que a gente teve para surfar toda essa movimentação de baixa dentro da teoria de Richard Wyckoff. Bem interessante, muito avançado, conteúdo de alto nível, que eu vou mandar para a galera lá no Telegram, hoje ou amanhã. Então, entre aí no grupo do Telegram, quem não entrou. Então, olha só, galera, aqui a gente teve esse movimento de captura de liquidez, o mercado retornou para dentro da estrutura e aí a gente veio afunilando, né, as pernadas de impulso nesse movimento corretivo, nesse movimento de teste aqui de baixa, elas vieram perdendo amplitude e a gente teve um afunilamento, né? Então, o que isso significa? Uma cunha, a gente pode contar as ondas dentro dessa cunha. Olha só, aqui a gente tem onda A, B, C, D e E. Quando a gente tem aqui, olha só essa absorção que o mercado fez aqui embaixo. Aqui logo na base da cunha, no final da onda E, né? Toda essa configuração, a gente teve captura de liquidez aqui atrás, o preço retornou, voltou nesse movimento de teste em formação de cunha. E aí a gente tem o ABCDE. E olha só esse candle de absorção, que coisa bonita. Olha só o esforço, né, que é representado pelo volume, e o resultado, a movimentação do candle. Então, a lei do esforço versus resultado, mostrando que isso aqui é, de fato, uma absorção muito bonita, olha só. Então, a gente pode montar uma posição nessa região, aqui no rompimento da máxima desse candle de absorção, stop na mínima do candle, né? E aí, a gente tem todo esse movimento de alta aqui para surfar, para aproveitar, porque olha só esse imbalance que a gente tem aqui. Eu já expliquei para vocês também um pouco sobre imbalance. Isso aqui é uma grande ineficiência do preço, né? O mercado caiu muito forte. Quando ele cai dessa forma, ele deixa muitas ordens em aberto nessa região. E isso faz com que o preço tende a voltar nessas regiões, voltar nessas faixas de preço para fechar esses imbalances, né? Então, justamente, o preço retornou aqui em cima, olha só. Então, a gente pode estar surfando esse movimento. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde que a gente pode estar realizando parciais, caso a gente queira realizar parciais, porque isso varia muito de trade para trade, de cenário para cenário, depende do contexto, depende de diversos fatores. Então, eu vou mostrar para vocês sobre isso e como que a gente vai fazendo essa condução de stop da forma correta, né, para que a gente aproveite esse movimento e vá protegendo o nosso lucro no desenvolvimento dessas oportunidades. Então, olha só, aqui o nosso stop está aqui embaixo, né? Então, eu vou colocar essa linha preta, nosso stop está nessa região. Então, a gente tem 3 tipos de comportamento, né? Claro que tem um monte deles, mas a gente pode resumir isso em 3 tipos. Eu até comentei com a galera lá no grupo do Telegram outro dia sobre isso, que é, basicamente, o primeiro deles é quando o mercado ele vai se movimentando a nosso favor. Então, olha só, aqui, vou até tirar esse negócio, olha só. Aqui o preço veio, a gente entrou nessa região, né? Na hora que rompeu a máxima desse candle de absorção, a gente entrou, o preço veio se movimentando, fez um fundinho e confirmou o pivô. Nessa confirmação de pivô, a gente pega o nosso stop que está aqui embaixo e coloca ele no 0 a 0, beleza? A partir do momento que o mercado confirma um pivô de alta ou de baixa, né? Dependendo se a gente está posicionado numa compra ou numa venda. Então, nesse exemplo aqui, a gente posicionou numa compra. A partir do momento que ele confirma esse pivô de alta, olha só, esse movimento aqui, ó, esse movimento, olha só, ele veio, fez um fundo, confirmou o pivô. Então, nesse ponto, a gente pode estar fazendo essa condução de stop de forma saudável para o 0 a 0. Então, aqui o nosso stop estava aqui embaixo, conduzimos ele para o 0 a 0. E com relação a parciais, qual que é o primeiro tipo aí que a gente pode estar utilizando? É a realização de 5, 10 a 20% logo na primeira movimentação do mercado a nosso favor, né? Então, quando o preço está por aqui, ó, por exemplo, né? Claro que não tem um ponto exato e tudo mais,
mas quando ele começa a se movimentar a nosso favor, chegou por aqui, vamos supor, a gente realiza 5%, 10%, 20%, porque dessa forma a gente já garante lucro, né, na operação. Nosso stop, a partir do momento que fez o pivô, confirmou o pivô, a gente já conduziu ele para o 0 a 0. Então, caso o mercado retorne aqui, caso o preço volte e tire a gente no 0 a 0, entre aspas, porque a gente já realizou uma parcial, a gente já está tranquilo, a gente já garantiu o lucro na operação, está tudo certo. Então, essa é uma forma de a gente estar utilizando parciais, e aí a gente vai conduzindo esse stop. A gente pode realizar 5, 10, 15, 20% no máximo até aqui nessa primeira movimentação, só para a gente reduzir o nosso risco de fato. Coloca o stop no 0 a 0 e vai surfando esse movimento. Olha só como é que o preço vem subindo bem. Aqui ele confirma outro pivô, tá vendo? Ele faz um fundo, confirma o pivô, a gente transfere o nosso stop, conduz ele para baixo desse fundo. Então essa forma de conduzir o stop abaixo dos fundos, né, no caso de uma tendência de alta, no caso de uma posição de compra, ela é muito interessante. A gente vai conduzindo a partir dos pivôs confirmados, né? Então aqui a gente veio se movimentando. Aqui não confirmou muito bem, eu deixaria o stop aqui ainda, não colocaria ele aqui abaixo. Daria para colocar, não teria feito nenhum problema, mas foi meio confuso, tá vendo? O mercado começou a subir meio lateral, depois aqui na frente, olha só, aqui ele de fato subiu bastante. Então aqui ele confirmou mesmo a alta, a gente pode pegar nosso stop tá aqui e já jogar ele para baixo desse fundo aqui. Então nesse ponto a gente vai conduzindo o stop, vai protegendo o nosso lucro, né? Dessa forma a gente sempre maximiza os ganhos, minimiza as perdas, e é esse o princípio principal, né? Isso com certeza é o prisma, a gente tem que focar nisso, igual eu falei no vídeo passado para vocês. Então, se a gente realizou lá atrás 5, 10, 20%, chegando nessa região, olha só como é que ele falha o padrão, né? Aqui a gente vem vindo fazendo topos de fundos ascendentes, aqui ele não consegue fazer o pivô, vem caindo. A gente pode, já que a gente está nessa de realizar parciais, né, que é o tipo 1 que eu falei para vocês, a gente pode realizar mais alguma parcial aqui, não sei, de 20%, 30%, não tem valores certos, né? Isso vai de cada um, mas a gente pode estar realizando mais uma parcial por aqui para a gente deixar o resto da posição para surfar o final dessa movimentação. Então, como que seria o nosso stop aqui? O nosso stop está conduzido nessa região. A gente pode, se quiser, realizar mais alguma parcial nessa movimentação de baixa que a gente teve aqui, porque de fato a gente perdeu esse padrão de, né, ele não conseguiu confirmar o pivô. Então, a gente pode realizar mais uma parcial. O nosso stop está aqui. Aqui a gente confirma o pivô, né? Continuamos a alta. Então, a gente pega o nosso stop, conduz ele para cá. Olha só. Olha essa Fair Value Order Block aqui. Aqui é uma região de oferta muito forte, o preço tende a voltar, testar essa região e respeitar. Olha só como é que o preço retornou, testou e respeitou. Só que ele não continuou a alta, né? Então, provavelmente, nosso stop ficaria abaixo dessa Fair Value, nesse exemplo, e aí o preço vinha retornando e tiraria a gente no stop gain aqui, tá vendo? Tiraria a gente no lucro nessa região. E aí a gente já está falando de uma operação aqui, vamos pegar a ferramenta de risco retorno. Olha só, entradinha aqui no rompimento da máxima, stop abaixo da mínima e o take lá em cima onde a gente saiu no stop gain, né? No stop no lucro. Olha só, uma operação de 8,75 vezes o risco, então é uma operação muito favorável, né? Se você arrisca R$100 nessa operação, você sai com R$800, por exemplo, aqui nessa região, e olha só como é que você está surfando o filé mignon da operação, né? Voltando nesse exemplo aqui, como que eu mostrei para vocês no início, olha só, aqui a gente tem o fundo, a gente não cravou o fundo, a gente esperou uma boa oportunidade, aproveitamos aqui justamente a onda 3, muito parecido com esse exemplo, né? Olha lá, 1, 2, a gente está pegando aqui a onda 3, e aí, olha só, a gente surfou todo o movimento, o mercado deixou esse topo aqui, a gente tem potencial de ter mais alta, né? Ter mais algum movimento de alta aqui, mas a gente já fechou a operação aqui. Por quê? A gente veio fazendo a condução de stop da forma correta, aproveitamos a nata da movimentação, aproveitamos, né, o filé mignon, como eu gosto de falar, e é assim que funciona, é assim que a gente se torna consistente. Por quê? Essas movimentações que elas são realmente importantes. Como eu falei no início, a gente ficar querendo cravar fundo, vai tomar muito stop bobo. Se a gente ficar querendo cravar topo, vai tomar muito stop bobo. Ou se a gente estiver nessa movimentação de alta e ficar querendo vender só no topo, no topo, no topo mesmo, cara, a gente nunca sabe onde vai ser esse topo, né? A gente nunca sabe. Então, a gente tem que trabalhar em cima de conceitos técnicos, trabalhar com regiões de alvos, trabalhar com coisas lógicas e objetivas no mercado e sempre protegendo o nosso capital, caso o preço queira retornar, queira fazer uma correção mais forte,
a gente sai no lucro, tudo tranquilo, e fica de olho em outras oportunidades, tá vendo? Aqui já tá dando uma possível outra oportunidade. O que eu tô querendo ver aqui, galera, que eu comentei com vocês? Tava querendo ver esse movimento, olha só, o preço vindo aqui embaixo, fazendo essa onda E, e a gente vindo fazer essa movimentação de alta, porque olha só, nessa região a gente tem A, B, C, D e E, tá vendo? O mercado aqui já está querendo romper, mas se ele viesse aqui embaixo, completar essa onda E, daria uma ótima oportunidade, beleza? Vamos ficar de olho aí e ver se configura até o final do vídeo. Então, olha só, essa condição de stop, essa é a condição correta, tá vendo? Sempre protegendo abaixo de fundos ou de regiões fortes, como uma Fair Value Order Block, alguma região de interesse, né? Igual eu mostrei para vocês no vídeo passado. Regiões de interesse. Então, o preço está subindo, por exemplo, olha só. O preço está subindo numa tendência de alta, fazendo topos de fundos ascendentes. Aí o mercado começa a lateralizar. Gera aqui uma região de muito valor, né? Uma região de interesse, como eu mostrei para vocês no vídeo passado. E aí a gente continua o movimento de alta. Cara, conduzindo nosso stop para baixo dessa região, muito interessante, entendeu? Então, se a gente está com o stop aqui, por exemplo, está com o stop aqui, a gente vai conduzindo para baixo do fundo. Cara, essa região aqui é uma região muito forte para o mercado poder fazer isso aqui, ó. Pode ser que ele venha e faça isso aqui. Espera aí. Pode ser que ele venha, faça isso aqui, retorne, vai testar essa região de valor e continue seu movimento. Então, a gente está muito bem protegido com o stop abaixo. É dessa forma que a gente vai trabalhando. Sempre trabalhando dessa forma, a gente vai conseguindo a consistência no mercado. E como eu mostrei para vocês, esse foi o primeiro tipo. Quando o mercado vai a nosso favor, né, a gente entra na posição, igual aqui, entramos aqui, o mercado vai vir a nosso favor, a gente já realiza 5, 10, 20% por aqui, depois vai realizando outras parciais ao longo do movimento. Então, essa é uma forma, eu utilizo isso quando eu vejo que a gente tem um certo risco na operação, então eu começo a ver que o mercado não está tão interessante, começo a ver que está entrando um pouco de força vendedora, ele não está se desenvolvendo tão bem, então eu começo a realizar parciais. Normalmente, né, eu costumo fazer dessa forma. Agora, qual que é o segundo tipo? O segundo tipo é você, a partir do momento que ele confirma esse pivô, nesse mesmo exemplo, dessa mesma operação, a gente não realiza parcial, a gente não realiza nenhuma parcial aqui no início, mas a gente vai fazendo a condução de stop da mesma forma, porque a condução de stop é crucial, principalmente jogar o stop para o 0 a 0 após a confirmação do pivô. É essencial, isso tem que acontecer de qualquer forma, porque dessa forma você está limitando ali suas perdas ao máximo, né? Então o mercado pode movimentar o quanto for. Mesmo se você não realizar, se em algum momento ele voltar, cara, você não perdeu nada na operação. Então tá super tranquilo, muito, muito bom mesmo fazer isso, essencial. E então nesse segundo tipo, essa segunda opção que a gente tem, que é muito interessante também, faço muito essa também, que é justamente quando a gente faz o pivô, a gente conduz para o 0 a 0, depois a gente vai fazendo essa condução de stop da mesma forma, sem realizar nenhuma parcial, mas quando ele chega, por exemplo, numa situação como essa aqui, que a gente vinha nesse padrão, igual eu mostrei para vocês, fazendo topos e fundos ascendentes, e aí a gente aqui falha, né, de fazer esse pivô, falha de continuar com esse pivô. A gente teve essa grande alta aqui, né? Isso aqui foi uma grande impulsão do preço com volume muito alto. Isso aqui costuma ser em final de ciclo, né? Em final de movimento. Claro, costuma ser. Olha só como é que o mercado continuou subindo depois, com força e tudo mais. Mas aqui, quando a gente identifica isso aqui sem saber o que aconteceu depois, a gente costuma a pensar que, poxa, ficar de olho para realizar a operação. Aí o mercado tenta fazer esse pivô e não consegue fazer esse pivô. Então, nessa região aqui, a gente, já que não realizou nenhuma parcial, a gente pode pegar e realizar 50% dessa operação nessa região, 50%, 60%, 70%. Tem gente que gosta de realizar uma grande parcial e deixa lá 30%, 40%, caso o mercado vá para a lua, né? Continue toda a movimentação, você vai estar aproveitando toda aquela movimentação e já colocou um lucro para dentro, já ficou tranquilo, já foi fazer outras coisas, já foi buscar outras oportunidades, mas está lá com o restante da sua posição, 30%, 40%, para surfar caso o movimento continue, caso o mercado vá lá para a lua, né? Então tem essa opção, essa é a segunda opção que a gente tem. Não realize nenhuma parcial no início, porém chega numa região onde a gente começa a perceber que entrou força contrária, o mercado pode vir a querer retornar tudo que já se movimentou, pega, realiza, em vez de fechar a posição ali, porque tem potencial de alta, como aqui, porque não chegou na sua região de alvo e tudo mais, como aqui a gente continuou todo o movimento de alta, então pega, realiza 50%, 60%, 70%,
e deixa o resto para surfar caso o mercado continue seu movimento. Esse é o segundo tipo, pode estar utilizando, eu utilizo bastante também, mas o que eu mais utilizo, galera, é o primeiro, realiza 5, 10 a 20% no início, e o terceiro, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, que é a não realização de parciais, tá? Eu uso bastante isso, eu não realizo nenhuma parcial, mas eu vou fazendo essa condução de stop da mesma forma que eu falei com vocês. Então a gente vai levando o trade sem nenhuma parcial e vai conduzindo o stop, só conduzindo o stop, e aí quando chega numa região que a gente tem interesse em fechar essa posição, né? Por exemplo, essa região aqui em cima já estava começando a fechar os imbalances, por exemplo. Então aqui é uma região de possível alvo que eu estipulei quando eu entrei na operação lá embaixo. Então o preço está chegando nessa região, não necessariamente eu fecho a operação. Aí o que eu costumo fazer? Eu pego o meu stop, que por exemplo está aqui, e aí eu começo a fazer umas conduções mais agressivas. Por exemplo, coloco abaixo desse fundinho, tá vendo? Dessa mínima, na verdade, do candle. Olha só como é que o candle deixou uma mínima. Coloco abaixo dela, que aí a gente vai, uma hora ou outra o preço vai realmente estopar a gente, mas caso do nada dê uma impulsão para cima, suba muito, a gente está aproveitando aquela movimentação. Mas a gente já está numa região de alvo, já está numa região interessante para fechar essa operação, mas ao invés de chegar lá e fechar direto, vai conduzindo o stop, né? Uma dica que eu dou, vai conduzindo o stop de forma mais agressiva, porque caso o mercado comece a impulsionar muito para cima, porque se é uma região de alvo, muita gente pode estar entrando naquela região, muita gente pode estar fechando suas posições ali, ou seja, a galera está subindo numa posição de compra. Chegou ali, começa a vender, ou seja, começa a entrar a ordem de venda no mercado, pode ser que seja uma região forte. Então, quem estava de fora daquelas movimentações começa a querer shortar também, né? Tá querendo entrar numa posição, é uma região forte para entrar vendido, a galera começa a querer shortar nessa região também, ou seja, entra muita ordem de venda, isso dá espaço para o institucional comprar forte, né? Entrar com posições de compra forte, por conta dessa contraparte, que eu já expliquei bastante para vocês nos vídeos, né, passados. Então, quando a gente tem essa contraparte, entrando muita venda no mercado, o institucional consegue comprar posições grandes. Ou seja, a gente pode ter algum tipo de impulsão nessas regiões fortes. E caso a gente tenha essas impulsões, a gente vai aproveitar esse movimento, porque quando chegou lá, a gente não fechou a operação direto. A gente veio fazendo uma condução mais agressiva para justamente ter margem para aproveitar essas possíveis movimentações, essas possíveis impulsões que podem entrar nessas regiões que entra força contrária do mercado, né, uma região de interesse forte. Então, tem todas essas questões, são esses 3 tipos que eu queria mostrar para vocês que a gente tem de estar fazendo essa condução de stop e estar utilizando parciais. A primeira delas, realizando parciais logo no início, e realizando ao longo das movimentações e realizando parciais. A segunda, a gente não realiza parcial, mas chega numa região onde começa a ficar meio esquisito, igual nessa região aqui, o preço começa a falhar, né? O padrão de fazer topos e fundos ascendentes, não consegue confirmar um pivô, e tem toda essa configuração aqui, a gente pode pegar e realizar 50%, 60%, 70% de uma posição e deixar o resto para ver se continua o movimento. E tem a terceira, que a gente não realiza nenhuma parcial, mas a gente vai conduzindo o stop, e quando chega aqui em cima a gente faz essa condução mais agressiva. Por quê? A gente tem esses tipos de condução de stop também. A gente tem a condução fundo a fundo, a gente tem a condução mínima a mínima, por exemplo. Vamos supor que a gente entrou nessa posição aqui embaixo, vamos supor. E aí o preço vem subindo, tem gente que faz isso, né? Eu não costumo fazer, mas costumo fazer só quando já está na região do alvo e tudo mais, como eu expliquei para vocês. Mas aí, por exemplo, joga o stop para cá, preço vem, aí deixa essa mínima aqui, joga o stop para baixo da mínima, vem, deixou essa mínima, joga abaixo da mínima, veio, fez mais um candle, tá vendo? Isso aqui é uma condução candle a candle, né? Vela a vela, é uma condução bem mais agressiva, porém, quando a gente tem umas impulsões do movimento bem rápidas assim, olha só, deixou mínima aqui, vem conduz para cá, para essa mínima. Olha só como é que a gente aproveita toda essa movimentação aqui, o mercado veio retornando e ia tirar a gente por aqui, mais ou menos. Né? Então, a gente estaria aproveitando essa movimentação muito bem dessa forma. É uma forma que a gente tem, então cada um se adapta de um jeito e utiliza a depender da situação, a depender do contexto que construiu, a depender do que está acontecendo após entrar na posição, como eu falei com vocês. A gente tem diversas configurações, diversas possibilidades, né? O mercado pode estar se desenvolvendo muito bem, de uma hora para outra você começar a perceber que está tendo muita absorção contrária à sua posição, começa a perceber que a gente está
perdendo o padrão, às vezes a gente falha a continuidade, né? A gente muda o caráter quando a gente perde o último fundo válido, já expliquei isso para vocês também. Então a gente tem diversas configurações que a gente começa a perceber que não tem tanto mais potencial, porém ele pode continuar subindo, né? O nosso alvo está lá em cima, e aí a gente realiza umas conduções, umas parciais mais agressivas, umas parciais maiores nessa região, 50%, 60%, e deixa o resto sempre conduzindo stop, para também não devolver tudo, mas sempre dessa forma. Então é uma condução de stop bem mais agressiva, eu só uso, de fato, igual eu falei para vocês, quando a gente está chegando nas regiões de interesse, de fato, ali já está numa região onde eu ia fechar a operação, já estou interessado em sair, em fechar a operação, já chegou no meu alvo, né, e tudo mais. Então a gente começa a conduzir esse stop de forma mais agressiva, para caso a gente continue o movimento de alta, a gente aproveite esse movimento de alta, mas qualquer movimentaçãozinha para baixo ali, ele já vai tirar a gente no lucro e tá muito bom. Olha só a operação que a gente estaria surfando aqui, né? Uma operação muito interessante essa aqui, muito bacana. Era isso que eu queria mostrar para vocês. É dessa forma que a gente pode estar trabalhando com parciais, realizando parciais ao longo das movimentações, não realizando nenhuma parcial, mas chegando lá em algum ponto onde começa a perceber que o preço parou de subir forte, parou de demonstrar que né, pode continuar alto, o alvo está lá em cima, mas que começou a perder o padrão, né? Tava fazendo topos e fundos ascendentes, igual nesse exemplo aqui. Então pega e realiza uma parcial maior, mas deixa o resto, porque, igual eu falei, o alvo é lá em cima, então o preço pode continuar subindo, de fato. Aqui foi só uma correçãozinha, começou a subir. Teoria das ondas de Elliott ajuda demais isso, né? Então aqui a gente pode contar, olha, onda 1, onda 2 simples. Aqui a gente tem onda 3, 4 complexa, e aqui já está fazendo a onda 5, olha lá, a oportunidade que eu mostrei para vocês. Acabou rompendo para cima já aqui, tranquilo, né? Se viesse aqui embaixo ia dar uma ótima oportunidade, a gente ia surfar esse trade juntos aqui no vídeo, mas infelizmente não veio aqui embaixo. Já rompeu para cima, tá forte. Nasdaq tá forte também, tá vendo? Tá querendo subir. Então não tem jeito, Nasdaq sobe, Bitcoin sobe, independente do que tiver configurado no Bitcoin, Bitcoin vai seguir Nasdaq, não tem como. Mas olha só, onda 3 aqui, 4 complexa, esse movimento todo aqui, e vindo querendo fazer essa onda 5. Aqui a gente teve uma onda 3 estendida, olha como é que a gente consegue contar. Onda 1, 2 simples, 3, 4 complexa e onda 5, né? Então isso aqui foi uma correção complexa do preço. Se você está contando essas ondas, você está muito ciente do que está acontecendo. Então você pode estar, de fato, realizando parciais, mas você fica entendendo, né, aonde os preços estão, e aí você sabe para onde os preços vão. Para você saber para onde os preços vão, você precisa saber aonde os preços estão, né? Eu falo isso bastante aí nos vídeos, falo bastante nos comentários dos vídeos também com a galera. Então, é muito importante. Então, tem esses 3 tipos. Eu particularmente uso muito mais o primeiro e o último, né, de não realizar nenhuma parcial e aproveitando todo, ou às vezes realizo 5, 10% logo no início, depois não realizo mais nenhuma e vou fazendo essa condução de stop de forma tranquila, depois vou trazendo mais agressividade nessa condução de stop quando chega próximo do meu alvo ou até mesmo já chegou no meu alvo, então eu começo a conduzir de forma mais agressiva para caso continue subindo eu aproveite ou já saia no stop gain, né, no lucro ali em cima, sem problema nenhum, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Sempre importante a gente surfar o filé mignon da operação, não ficar tentando cravar fundo, não ficar tentando cravar topo. Eventualmente a gente vai cravar e vai ser maravilhoso, porque a gente vai ficar com uma posição muito boa. Então quando a gente está muito bem posicionado, cara, ali você joga o stop no 0 a 0 e deixa o trade correr, sabe? Se o seu alvo é um alvo no tempo gráfico macro, no tempo gráfico maior, você tem toda uma expectativa ali de movimento, todo um contexto demonstrando que a gente tem de fato um movimento grande a vir, cara, deixa o seu stop no 0 a 0, não realize nenhuma parcial. Se você estiver tranquilo para fazer isso, não realize nenhuma parcial, deixa o preço ir. Caso ele retorne, você vai sair no 0 a 0, super tranquilo. Tudo depende do seu psicológico também, a gente tem que sempre focar isso, né? Até comentei com a galera no Telegram, quando eu falei sobre esses três tipos de forma de a gente estar conduzindo e fazendo parciais que eu comentei com eles, a gente tem toda a questão psicológica. Então, se você está numa posição, o mercado vai subir a seu favor, e aí você começa a pensar, cara, se voltar tudo e me tirar no 0 a 0, isso vai me incomodar, né? Isso vai de dia para dia, né? Tem dia que a gente vai se incomodar, tem dia que a gente não vai se incomodar, dependendo se, vamos supor, você acabou de tomar um stop, aí você pegou essa posição, então você está com o psicológico talvez um pouco abalado, cara, vale muito mais a pena você vir realizando parciais,
você vai ficar muito mais tranquilo naquela posição e tudo mais. Então você tem que se adaptar a partir do que te deixa tranquilo, né? Você tem que ficar sempre tranquilo. Seu psicológico comanda tudo, então você tem que estar sempre priorizando isso, tem que estar sempre levando isso em consideração. Caso você esteja super tranquilo, cara, botei meu stop no 0 a 0, o mercado subiu, já tá me dando um lucro muito bacana, mas meu alvo é lá em cima, eu vou surfar até lá. Caso o preço retorne e me tire no 0 a 0, não tem problema nenhum, super tranquilo. Então tudo depende do seu psicológico, porque você fazendo dessa forma, você vai conseguir agir sempre da mesma forma, né? Independente se um trade você realiza diversas parciais, se outro você não realiza nenhuma parcial. Mas o que eu quero dizer, a consistência está muito em você agir da forma com que você se sente bem, da forma com que você se sente tranquilo, porque dessa forma você vai ganhar dinheiro ao longo do tempo, você vai ganhar dinheiro de forma sustentada no mercado, beleza, galera? Então isso é muito importante, são diversos insights e cada momento pede de fato um tipo de realização de parcial, mas a condução de stop ela tem que sempre acontecer para no mínimo no 0 a 0, mas não conduzam esse stop de forma precipitada, como eu falei, não conduzam de forma precipitada, porque isso não vai ser legal. Você vai acabar deixando muito dinheiro na mesa fazendo isso, porque se o mercado sobe e ele não confirma o pivô e você já quer colocar no 0 a 0, cara, esse comportamento está muito mais ligado ao medo que você está de perder do que propriamente de fazer uma condução saudável, de proteção de risco, né? O ideal é você proteger o seu capital e não ficar com medo de perder. É diferente. O medo de perder e proteção de capital é completamente diferente. Então, isso é muito importante, a gente tem que ficar atento a isso. A partir do momento que o mercado confirmou de fato um pivô, seja de alta ou seja de baixa, né, dependendo se a gente está comprado ou se a gente está vendido, aí sim a gente conduz esse stop para o 0 a 0 e faz tudo da forma correta, né, bem técnico, bem objetivo, que é dessa forma que tem que ser. Então, é esse o vídeo, galera. Muito obrigado por assistir, beleza? Fui!